Pessoal, tudo bom? Prazer estar com vocês aqui nessa transmissão ao vivo do YouTube. Muito bacana, muito legal, né? Queria dar boas-vindas a todos. É, a gente fica muito feliz de poder contribuir, né? Então, o tema hoje é sobre ferramentas e tecnologias para a gente trabalhar com a questão do ensino remoto, do ensino à distância. Muita gente aí deve estar fora da sua área de conforto, né? Essa pandemia tirou todo mundo da zona de conforto e acaba que, por um lado, né, cria um desafio enorme, né? Mas é um aprendizado para todos nós, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui o que nós vamos aprender hoje, né? Com essa live. Nós vamos falar de equipamentos, a gente vai falar de dicas e depois eu vou abrir um espaço aí para a gente conversar, tá? Que aí vocês podem tirar dúvida à vontade e aí vai ficar muito tranquilo, né? Pra gente dialogar, tá? Deixa eu só conferir aqui se está tudo certinho. Só um segundo. Beleza. Então vamos lá. O ensino remoto ele já é utilizado há muito tempo, né? Isso não é uma novidade no mundo. A novidade está justamente nas tecnologias que nós estamos utilizando, nas novas tecnologias. Tudo isso é uma imensa novidade. Antes da gente continuar, tá tudo ok aí em relação à imagem, som? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Só para eu ter uma ideia aqui. Se vocês puderem escrever aí nos comentários, eu estou acompanhando aqui. Tá tudo certo, né? Beleza, Leida, obrigado aí. Tudo ok. Então vamos lá. Não é nenhuma novidade, né? Agora, como que era feito esse ensino remoto antigamente? Isso aí se fazia por cartas, né? Você contratava uma educação à distância, um curso, eles te mandavam pelo correio uma caixa, um envelope com um monte de coisas, né? E aí você fazia ali, né? Você estudava, você fazia ali as suas coisas. E era uma coisa onde a interação do professor com o estudante era muito reduzida, era muito limitada, né? Então, com o tempo isso foi evoluindo, né? Até uns 10 anos atrás, a gente já percebia que existiam ferramentas que davam novas possibilidades, as próprias redes sociais, o Moodle. Então você tinha aí um monte de coisa que a gente acaba participando, né? Incorporando nos nossos processos educativos. Só que de uns 2, 3 anos para cá surgiram coisas muito mais interessantes ainda que a gente vai falar aqui, tá bom? Então vamos aqui no PowerPoint, ó. A minha experiência, né, já tem uns 3 anos que eu trabalho com isso, aconteceu quando foi justamente no período em que eu casei, em que eu recebi de presente, ganhei de presente uma televisão nova, e eu lembro que eu fiquei encantado com aquela Smart TV, né? Eu fiquei muito impressionado com a capacidade daquela Smart TV de ser tudo rápido, assim, tá, tum. Você colocava num vídeo no YouTube e abria com interatividade muito incrível. Eu já tinha um Smart TV antes, mas eu percebi que as novas gerações de Smart TVs e o YouTube estava se tornando uma coisa diferente, né? Não era o mesmo YouTube de alguns anos atrás. Então é até interessante que o pessoal acha assim, mas o YouTube é uma ferramenta já antiga, tudo. Não é uma ferramenta antiga, ela é novíssima, né? É bastante inovação, porque ele se transformou e você tem milhões de novas possibilidades com o YouTube hoje em relação ao que era no passado. Então isso aí me deu um estalo, eu falei, poxa vida, a televisão tradicional ela vai começar a perder concorrência, né? E você começa a ter aqui ó, a televisão, um celular um pouco melhor que a gente vai atualizando, e a gente começa a perceber que as pessoas vão mudar a forma de se interagir com a informação, né? A sua interação com a informação. Então eu fiquei animado e comecei a pesquisar tudo, e foi aí que surgiu, né? Nessa inquietação minha que surgiu o canal Descomplicado.
que é naquela ideia que é uma das possibilidades incríveis do ensino remoto, da educação à distância, das novas tecnologias, que muitas vezes eu dava aula para 10, 15, 20 pessoas. Hoje em dia o canal Descomplicado ele já tem mais de 1.000 visualizações por dia, né? Então mais de 1.000 pessoas diferentes ou a mesma pessoa assistindo várias vezes, mas 1.000 visualizações por dia. Então você consegue ampliar o seu alcance. Claro que não é a mesma coisa do que o ensino presencial. Isso aí não é uma competição. Quem enxergar como uma competição, né, se você quiser fazer disso uma competição, não vai ser saudável. Mas como um complemento é incrível, né, porque você tem novas ferramentas, formas de interagir com o estudante que são inclusive diferentes daquela de sala de aula tradicional e que para complementar pode ser muito bom. Né? Eu não acredito que esse tipo de educação vá, no curto, médio prazo, substituir o professor completamente em sala de aula, porque se você, professor, se nós, professores, né, a gente não quer ser substituído por um robô, a gente não tem que dar aula como se fosse um robô. Né? Então, aquele ensino tradicional, né, com todo mundo enfileiradinho e o professor copiando no quadro e os alunos copiando, isso faz menos sentido ainda nesse contexto de educação, né, com essas novas tecnologias. E a gente tem ferramentas que têm suas limitações ainda, mas que estão dando contribuindo bastante aí, principalmente para esse momento de pandemia. Eu estava até conversando ontem com a professora Flaviana Tavares, que eu vi o nome dela aqui, mando um abração para ela, minha amiga, e a gente estava trocando ideia, eu até falei com ela no WhatsApp, falei, olha, para algumas pessoas, talvez esse ano de 2020 vai ser um ano até de mais aprendizado do que o normal, porque a gente está totalmente fora, né, da nossa zona de conforto. Eu espero que essa live hoje seja um passo para isso, né? Ajude vocês nisso. Bom, então vamos prosseguir. Vou mudar aqui a cena e vamos fazer aqui uma introdução, né? O que mudou basicamente? Hoje a gente tem possibilidades diferentes de alocar conteúdo, né? Quando você passa um conteúdo para o estudante à distância, você consegue fazer isso de uma forma muito mais dinâmica, muito mais interativa e muito mais inteligente do que no passado. Se antes a gente dependia de plataformas como o Moodle, por exemplo, em que você ficava postando ali uma ou outra atividade, a forma com que você coloca essas atividades hoje em dia, ela é muito mais dinâmica, ela é muito mais interessante para o estudante, né? Você tem possibilidade de fazer vídeos e com uma facilidade incrível, enorme, você tem possibilidade de postar um mundo de informações. E você tem ferramentas que permitem que você faça uma interação com o estudante em tempo real, né? Você tem uma interação que ela não existia até pouco tempo atrás, né? Então, isso aí eu acho muito importante, essa interação em tempo real. E aí tem uns softwares, né, que existem na internet. Você tem o Google Classroom, e aí você tem o Teams, o Meet, tem gente utilizando o Jitsi. Então tudo isso ajuda bastante. Bom, em termos de produção de conteúdo, a gente vai dividir aqui nesse curso, nessa workshop, em dois tipos, né, que é muito falado aí, que são essas aulas, né, que a gente chama de síncrona e assíncrona. Então, o que seria a assíncrona? É o que a gente estava mais habituado. É o professor gravar um vídeo em casa, é o que o canal Descomplicado geralmente faz. A gente grava vídeos e a gente posta, e a qualquer momento o estudante tem acesso àquele vídeo. Isso é muito interessante para o estudante, porque dá bastante flexibilidade para ele. Muitas vezes é tido até como uma das principais vantagens de cursos de educação à distância. É essa flexibilidade do estudante poder fazer no tempo que ele quiser. Só que você perdeu o contato com o professor, né? Você tem um problema aí que a gente já identificou. Eu já conversei bastante com o professor Cláudio Marinho, da Geografia, que ele coordena um curso EAD, né? Ele estava na EAD até outro dia. E uma experiência que a gente teve é que se você investe demais no assíncrono e você não tem uma experiência de interação com os estudantes, com aquele compromisso, você gera menos engajamento na sua disciplina. Então tá aí uma primeira dica que eu dou para todo mundo. Pessoal,
não invistam apenas no assíncrono, né? Gravar um monte de vídeo e postar e ficar só monitorando se os alunos estão assistindo ou não e depois fazer alguma atividade, isso geralmente não funciona. É bom você mesclar, é bom você ter espaços de diálogo em que os alunos entram na internet e conseguem conversar com você. Isso é muito importante, porque você gera mais engajamento e você tem, consequentemente, menos evasão. Né? Os estudantes não desistem facilmente, porque eles criam ali um senso de grupo, de horário, de pertencimento. Eu acho que vale muito a pena. E esses modelos, tanto o síncrona quanto o assíncrono, né? O síncrona seria o que a gente está fazendo aqui agora, né? Uma live, um encontro marcado no Meet, né? E o assíncrona seria gravar um vídeo e postar, mais ou menos isso, né? Esses modelos, eles exigem soluções tecnológicas diferentes. Então, a gente vai falar um pouco vou começar falando um pouco sobre o tipo de equipamento que vocês podem utilizar para gravação, soluções que cabem, né, em todos os bolsos. Vou até trazer preço de algumas coisas aqui para vocês terem uma ideia. E depois eu vou falar sobre algumas dicas, né? E vou terminar falando sobre softwares de gravação e também softwares de edição. Tranquilo? Então vamos primeiro falar um pouquinho sobre equipamento. Bom, falar sobre o primeiro tipo de equipamento. Falar sobre o notebook. O notebook, ele é o mão na roda, né? Por que ele é o mão na roda? Porque ele já tem tudo que a gente precisa. Ele já vem com uma câmera, né? Ele já é um computador, ele já vem com uma câmera, ele já vem com um microfone. Então, ele conecta no Wi-Fi, ele te dá flexibilidade, ele te oferece tudo. Então, assim, basicamente, se você não quer gastar muito, ou se você não quer investir, o notebook ele já vai te resolver, tá? É impressionante, né? Então, assim, é uma solução conveniente. Então, ele é bastante adequado para aulas síncronas, para lives, né? Agora, neste momento, eu estou usando o notebook, a câmera do notebook, que vocês estão me vendo agora aí no quadradinho embaixo, aí no cantinho, e, ao mesmo tempo, eu estou com o PowerPoint aqui, né, ligado. Então, ele é muito tranquilo. A câmera do notebook, ele não vai ter a melhor imagem possível, né? E ele também não vai ter uma captação de áudio tão fantástica. Então, para você que utiliza o notebook, eu te dou a dica de utilizar sempre um fone, tá? E com esse fone, de preferência aquele que tenha microfone. Por quê? Porque aí a sua voz, a sua fala vai estar próxima do microfone. E isso faz toda a diferença. A qualidade do áudio ela é muito importante para manter o engajamento do estudante, porque se o áudio estiver pobre, não estiver muito bom, isso cria um efeito de dispersar as pessoas, de dispersar a atenção. Então vale muito a pena você, né, utilizar um fone que tenha, tá, um microfone. Aí fica muito mais tranquilo, tá, no notebook. Mas tudo bem, vamos passar aqui para outras soluções, né? Então, para quem tem um notebook aí, fique tranquilo que você tem tudo que você precisa. Vamos ver aqui. Bom, outro equipamento bastante utilizado, o celular. Bom, celular todo mundo tem, né, pessoal? Então, ajuda demais, né, o celular, é muito bom. Para aulas assíncronas, né, para aquelas produções de conteúdos que não exigem que você faça ao vivo, em tempo real, o celular ele é melhor ainda. Mas você pode utilizar ele também para aulas síncronas, tá? Não, nada te impede. Eu acho mais complicado. Nesse sentido, eu acho que vocês devem usar um notebook, tá? Deixa o celular para você fazer gravações assíncronas, principalmente. Então é o seguinte, qual que é a limitação, né? Se você fizer um vídeo muito longo, geralmente você vai precisar de um cabo, né, para conectar ele no seu computador e baixar o vídeo. A captação do som do notebook, geralmente ela não é boa. Do celular, geralmente ela não é muito boa.
Por quê? Porque o celular, você quando faz um vídeo de celular, muitas vezes você está longe do celular. Então ele vai captar todo aquele som daquele ambiente que está ali externo e além daquele som que ele está captando da rua, de alguma coisa passando, aquele eco do ambiente, né, que fica aquele som de banheiro, assim, daquele eco, ele capta isso tudo e também a sua voz. Então, assim, não é tão interessante você fazer, né, com o celular por causa disso. O notebook, se você bota um fonezinho, ele te dá, né? Se você pode fazer pelo celular com um fone também, para captar seu microfone, isso dá para fazer também. Mas eu acho que tem a limitação da bateria dele também, não acho que é o mais adequado. Agora o celular, tem a questão da memória, tudo. Para você captar material complementar, filmar material complementar, ele é perfeito. Né? Você tem flexibilidade. Se você está no seu laboratório e vê uma coisa que você fala, gente, deixa eu explicar isso aqui para os meninos, depois eu vou postar como atividade ou vou postar para os meninos. Você pega o celular, uma pessoa pode gravar, ou você mesmo pode fazer uma gravação estilo selfie, e aí fica tranquilo, você explica ali um uso de um equipamento, você explica uma coisa que veio na cabeça, se você, dependendo da sua área de atuação, você está na rua, fica bacana porque você vê alguma coisa e você pode tirar uma foto para postar depois, você pode fazer um vídeo rápido. Então o celular ele é uma mão na roda. E ele é melhor ainda para você assistir às aulas. Você pode assistir uma live, pode assistir, participar de uma aula. Para quem está participando, é muito tranquilo utilizar o celular. Outro dia estava tendo uma obra aqui no meu prédio, e tava uma barulheira danada, aquelas picaretas, aqueles negócios horrorosos. Então, assim, eu peguei e entrei na reunião que eu tinha que fazer no celular e fui para uma pracinha que tem aqui perto de casa e fiquei participando tranquilamente da reunião lá. Então, a vantagem do celular, eu acho que é muito mais para quem participa do que para quem está produzindo o material. Que esse aí eu recomendo muito mais o computador, tá? E você pensar, né, que cabe no seu bolso, né? Então é incrível, né? Você tem um aparelho ligado à internet que você pode fazer de tudo, né? Há 10 anos atrás a gente estava entrando nessa época, né? Nessa geração de smartphones. E para quem era dos anos 2000, que salto tecnológico que foi isso, né? Bom, um outro equipamento são as câmeras. Câmeras profissionais ou câmeras semi-profissionais desse estilo DS. Tá sem imagem? Só um segundo, peraí. Voltou? Desculpa. Depois eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu, que a imagem sumiu, que aí vocês vão entender aqui o problema, que é bom que errando a gente vai mostrando aqui, né, o que dá para fazer. Então é o seguinte, a câmera profissional DSLR, que são essas câmeras, igual que está nessa fotinha aí da apresentação, elas exigem uma lente também. Algumas câmeras semi-profissionais já vêm com isso acoplado, e elas são ótimas para fazer vídeo, tá? Elas têm uma limitação. O tempo máximo de gravação de um vídeo é 30 minutos, tá? Então, no máximo 30 minutos. Por quê? Porque para mais de 30 minutos existem essas câmeras que são câmeras de televisão mesmo, que a gente está acostumado a ver, né? Câmera da Globo, por exemplo. Mas essas câmeras pequenas, elas nasceram para tirar foto. E elas incorporaram muito bem os vídeos. E as câmeras semi-profissionais ou profissionais, elas fazem vídeos de excelente qualidade. Top, top, top. É também muito prática, por quê? Porque é um material, né, fácil de carregar. Muito mais do que a gente ficar com aquelas câmeras enormes de televisão. Então tem uma praticidade. Em relação às lentes, elas são tão importantes quanto a câmera. Então se você for investir num material profissional ou semi-profissional, vale a pena investir numa boa lente. E geralmente uma lente é tão cara quanto a câmera. Existem lentes aí que são muito mais caras do que câmeras, inclusive. E ter uma boa lente é fundamental, tá? É importante vocês não cometerem um erro que eu cometi, porque quando eu comprei minha primeira câmera, eu não comprei uma lente que tinha essa função anti-vibração, anti-tremelique, que eu estou chamando aqui. Então, ela funciona muito bem no tripé, mas quando eu vou filmar externo ou qualquer coisa que eu quero fazer uma filmagem, né, controlada assim com as mãos,
fica tremendo. Então você tem um dispositivo aí anti-tremelique aí que você tem que ver na especificação da sua lente se ela tem. Tá? É importante que a lente tenha isso. Você pode acoplar diretamente um microfone no topo da câmera e ela fica com um microfonezinho em cima. O som da câmera sozinho, ele é muito ruim, ele pega muito o ruído externo, né? Então ele pega de tudo no ambiente, então não fica bom. Então assim, um microfone é fundamental se você for fazer uma filmagem com uma câmera, tá? Você pode ter uma bateria extra que você compra e acopla, e aí você dobra ou triplica a capacidade de bateria de uma câmera, se você precisar utilizar ela por muito tempo. Mas você pode comprar uma bateria extra, que é o que eu fiz, na verdade. Eu tenho duas bateriazinhas para minha câmera, e aí é tranquilo. Você pode usar também um cartão de memória que você tem que ter. Na câmera eu recomendo de 64 GB para quem for comprar a câmera. Eu recomendo até que você compre dois, tá? Para deixar, porque os vídeos são muito grandes, eles são muito pesados. Isso aí é até uma desvantagem, mas eles têm uma qualidade superior, tá? Agora sim, por que é importante, né, dar essas opções, né? Porque depende muito. Para você que está aí nesse ano, uma atividade com os estudantes, o notebook ele vai ser ótimo. Os estudantes vão usar o celular, você pode utilizar para produzir conteúdo, vai dar tudo certo. Agora, se você vai fazer um projeto de pesquisa, e aí eu já dou a dica, né? Coloca alguma coisa relacionada à filmagem ou gravação no seu projeto de pesquisa e tente buscar recurso para isso, que aí você compra uma câmera mais bacana, que vai ser importante tanto para você quanto para o seu grupo de pesquisa também. Então, você pode buscar. E aí eu vou mostrar equipamento aqui de todo jeito. Ó. Vamos pensar primeiro nos equipamentos para capturar a imagem. Eu gosto muito da Canon, né? Eu tenho uma Canon. A minha câmera é a Canon 5D Mark III, que é o modelo dela. E aqui eu levantei 3 tipos de modelo. Você tem uma Canon EOS T7i, que ela é um modelo semi-profissional, mais popular, que faz imagem muito boa. E ela, com a lente, ela vai estar em torno de R$6.000. Então, ou seja, para um projeto de pesquisa, isso aí não é um dinheiro muito grande, né? Apesar das limitações que a gente tem hoje, né? Mas é algo que dá para fazer, né? Se você tiver condição de investir um pouco mais, eu recomendo que você compre esse outro modelo, né? Esse EOS 90D. E aí, ele sem lente, ele é 11.000. Aí você vai gastar mais uns 6.000 numa lente muito boa. Vai ficar em tudo uns 17.000. Se você tiver condição, né, se você gostar muito, quiser investir em qualidade e fazer muitos vídeos, principalmente assíncronos, vale a pena, tá? Que aí vai ficar uma coisa bem bacana, tá? Agora, uma linha superior, que aí já é uma linha mais bacana, né, é essa linha da Mark, né, 5D Mark. Aqui eu botei o preço da Mark IV, eu tenho o modelo Mark III, que é um anterior a esse. Sem a lente é R$16.000. Então assim, ou você gosta muito do que você faz. Quando eu comecei o canal Descomplicado, o que eu pensei? Vou comprar com meu dinheiro, vou gastar uma grana aqui. Por quê? Porque eu vou gastar tanto tempo fazendo vídeo, vai ser tantas horas e horas, milhões de horas, que eu quero fazer um negócio mais bacana possível de uma vez, e aí no futuro, se eu conseguir registrar esse projeto, e se esse projeto for viável e eu conseguir captar recursos, eu compro uma câmera com o dinheiro do projeto e depois eu vejo o que eu faço com essa minha aqui. Então, na época eu pensei isso, mas claro, com muito menos você pode fazer muito bom também, pode fazer muito legal. É até difícil, num primeiro momento, você perceber as diferenças entre essas 3 câmeras, né? É incrível. Se botar as 3 imagens assim, você vai ter que ficar olhando bem direitinho assim, para entender. Para os alunos que assistem a maior parte das coisas no celular, não faz diferença nenhuma, para te falar a verdade. Mas para quem assiste numa Smart TV, o seu conteúdo, aí você vê a diferença, aí você consegue ver, tá? Mas fica aí a faixa de preço. O que você vai precisar também? Você vai precisar também de tripé. Eu estou colocando aqui um tripé que é uma marca muito boa, que é um tripé que eu tenho, que é da marca Manfrotto. Ele está em torno aí, de R$850.
e ele vai resolver seu problema, né? Você vai acoplar a sua câmera, esse tripé, no caso, ele é um tripé para a câmera, tá? Para essas câmeras maiores. E ele é leve, ele é fácil de carregar. Existem alguns tripés, até mais antigos, que são muito pesados. Na UFVJM a gente tem uns tripés que são muito pesados, que a gente geralmente vê as pessoas utilizando, né, que é da universidade. Esse é muito fácil de carregar, mas ele tem menos estabilidade também. Tá? Ele é fácil de carregar, mas qualquer esbarrãozinho que você dá, a sua imagem dá uma tremida. Então é importante você ter essa noção. Para quem filma em Diamantina, eu já tive muito problema em Diamantina com esse tripé, mas com qualquer um, né? Porque você tem muita casa de madeira, né? Com chão de madeira, com tábuas. Então você tá ali gravando e uma pessoa anda ou pisa, né? Na Casa da Glória mesmo é um terror, né? Eu já fiz muita filmagem lá. Uma pessoa pisa e você treme o seu vídeo todo. Então isso é uma coisa aí para ficar de olho, né? Um outro tipo de tripé é tripé para celular. Né? Inclusive, gente, esse tripé aqui da Manfrotto, eu estou dando essa dica, mas você acha tripé de câmera mais barato também, tá? Esse aqui é uma opção interessante, mas se você não quiser investir, afinal de contas ele só vai segurar a sua câmera, né? Não vai fazer nenhum tipo de milagre. Se segurar direitinho já está valendo, né? Esse tripé aqui que está na foto agora é um tripé para celular. Eu comprei um desses também. Ele tem uma garrinha que ele vai, né, pegar o seu celular. E é um tripé que eu acho que vale bastante a pena. Ele é barato, tá vendo? E ele tem essas garrinhas aqui, ó, que dão uma estabilidade para ele não ficar desmininguido, né? E isso é interessante. Tem uma manetinha aqui de controle, você pode subir essa parte aqui. Então é algo interessante. Agora, outra coisa aqui que eu vou mostrar para vocês é esse tripé aqui, ó, que eu tenho. Olha que interessante. Esse tripé aqui, eles chamam ele de gorila. É um tripé de mesa. Então você pode colocar, por exemplo, numa mesa a sua câmera. Tem desse tripé aqui também que acopla o celular. Basta a gente trocar essa peça. Nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que tem uma espécie de um parafuso aqui, né? Ó. Esse parafusinho é justamente onde você vai colocar a sua câmera. Toda câmera profissional, semi-profissional, ela tem um lugar que você só vai rodar isso aqui, ó. E ele tem um nível de pedreiro aqui, tá vendo? Isso é bacana para você saber se sua câmera está na posição correta, né? Se não está torto. Então te auxilia. E essas garrinhas aqui, elas são muito legais, porque inclusive você pode colocar ela num portão, em algum lugar assim, ó, e dobra ela assim, sua câmera fica bem firme assim, e você tem uma flexibilidade. Então você pode colocar tanto em alguma barra, alguma coisa assim, né? Ou então você pode usar ele de mesa também. Então você tem aí diversas opções, tá, de tripé. E isso aí funciona tanto para o celular quanto para a câmera. Eu aconselho que se vocês forem usar o celular para fazer um vídeo mais longo, em que você vai explicar com calma, o tripé ele é fundamental, porque o vídeo não fica tremido, né? Ele não vai ficar tremido. Estou olhando para o computador aqui agora que eu estou vendo que a imagem está para frente. O vídeo não vai ficar tremido. Então, é bacana, é interessante que você tenha um tripé. E também você não vai ficar dependendo de uma pessoa para ficar segurando para você o celular, ou então você vai ficar com o braço doendo, né, esticado. Então você consegue produzir conteúdo, né, com muita tranquilidade com um bom tripé. Tá? Então, tá aí o tripé, é importante. Bom, de volta aqui à nossa apresentação, vou falar um pouco para vocês agora sobre iluminação. Tá? Que tipo de equipamento de iluminação que geralmente se usa? Tá? Uma iluminação que a gente chama de difusa. Tá? E aqui no caso, essa iluminação, a mais comum é o softbox. Então, o softbox é isso aqui que está na foto, que vocês já devem ter visto muitas vezes, né? Ele não é caro, então aqui você tem aqui, né? Ele é uma caixa, basicamente, que tem uma lâmpada aqui e que você tem, né, um pano, um tecido ou um plástico aqui que faz com que essa luz seja difusa. A luz difusa é a melhor luz para filmagem, tá bom? Então aqui no caso, ó, com R$450 você compra dois softbox, e você vai alinhar eles, né, num ângulo
né, nesse ângulo, assim, né, um vindo, né, do seu ângulo direito, outro esquerdo, né, um de cada lado, tá? Você consegue ter uma tranquilidade, porque você não vai depender de luz externa o tempo todo, né? Então, para qualquer ambiente você vai ter uma iluminação legal, tá? Com esse softbox. É claro que se você depende muito do que você espera, né, em termos de filmagem. Se você tem uma câmera muito boa, geralmente ela nem necessita tanto, porque ela mesma ajusta essa questão da luz, né? Ela tem uma lente muito boa e ela consegue superar, às vezes, uma falta de luz. Mas é algo que é interessante, tá? De ter. E uma que é bem legal, olha que interessante, esse ring light. Ele é para celular, geralmente, e ele já tem o tripé para o seu celular, então você não precisa comprar um tripé para celular se você tem ele. E, ao mesmo tempo, ele tem esse anel aqui de iluminação. Então você pode deixar ele ligado ou não, né, essa iluminação. Acaba sendo muito vantagem, ó. Você paga aqui R$216, isso aqui está explodindo de vender, né? A China está exportando isso aqui para o mundo inteiro. Então, você com 200 e poucos reais, você meio que pega um produto mão na roda, né? Ele não vai ter uma iluminação tão boa quanto o softbox, mas vai ter uma iluminação que vai te ajudar, vai ser importante para deixar sua imagem legal, né? E você já acopla aqui, né, o seu celular. Então esse aí é o ring light, tá? Então vamos lá. Vamos falar agora de áudio, né, de microfone, né? Um primeiro tipo de microfone é esse microfone unidirecional. Você pode conectar ele direto no seu PC. Se você não quer utilizar se você não tem um fone com microfone, né, ou não quer ficar com aquele microfonezinho, né, com aquele fone que tem um cabinho assim, né, alguma coisa desse tipo, essa aqui é uma opção. Por que ele tem a sua vantagem? Porque ele é unidirecional, ou seja, você coloca ele na sua mesa e ele vai captar com maior destaque para onde ele está apontado. Vocês já repararam que a imprensa, de uma forma geral, sempre utiliza aquele microfone de mão, que eles fazem entrevista, e aí tem que levar o microfone na boca da pessoa, né, que eles estão entrevistando. É até interessante, porque podia pensar, né? Poxa vida, tem tanta tecnologia, os caras ainda segurando esse microfone até hoje. Por que eles seguram? Porque aquele microfone, ele é ótimo para gravação externa. Então vocês podem ver em telejornais, toda vez que vai para a rua, o repórter de rua está usando aquele microfone. Porque ele aponta o microfone para a boca e ele é unidirecional. Ele descarta boa parte do som que está no seu entorno e ele foca justamente, né, para onde aquele microfone está apontado, para a sua boca. Então ele tem essa vantagem. Nesse caso aqui, ó, esse microfone aqui ele é USB, então com R$300 você compra um microfone, né, USB, tranquilo, que vale a pena, né? Agora tem outras opções. Uma outra opção é o microfone de lapela. Esse microfone de lapela, ele é mais confortável, porque você coloca ele aqui, né? Eu estou usando um microfone de lapela aqui agora, depois eu vou mostrar para vocês. Mas ele tem um problema, ele não é unidirecional. Então, por exemplo, agora mesmo eu estou falando com vocês, tem um menino soprando uma flauta lá no apartamento aqui perto, eu estou vendo um rapaz, estou escutando um cara gritando ali. Eu não sei se está pegando para vocês isso, mas ele vai pegar o som externo, né, com mais destaque também. Não tanto quanto o som da câmera sozinha, porque o som da câmera vai pegar tudo que está em volta. O lapela ele vai pegar muito mais o que está mais próximo dele, né? Então esse som que eu estou escutando aqui, que está me atrapalhando um pouquinho do vizinho, é um som que na verdade vocês estão ouvindo menos do que eu, né, aqui, porque a minha boca está muito próxima desse microfone. Ele está aqui no meu peito, né? E ele é discreto, ele fica escondidinho. Ele é ótimo, na verdade. E é barato, tá vendo? Em vez de você fazer uma live ou usar o som só do seu notebook, é muito mais interessante você ter um microfonezinho desse de lapela, você conecta, né, tem um cabo auxiliar aqui que você conecta no computador, e aí o som vai ficar jóia para o pessoal. Então essa aí é uma dica que eu considero muito importante, tá? Para quem quer investir um pouco mais, você pode usar um microfone
profissional, que seria o microfone de lapela. Eu aconselho esse da Sony, que é o que eu tenho, que é o que eu estou usando aqui agora, que ele tem esse tipo de conector aqui. Ó. No meu caso, eu tive que comprar um adaptador para conseguir ligar ele aqui no meu notebook. Tá? É mais caro? É bem mais caro, mas se você for fazer um projeto de pesquisa e tiver a intenção de investir bastante nessa questão de vídeo, utilizar bastante esse recurso, vale a pena, tá? Aí, eu tô vendo aqui, o Antônio tá falando aqui, ó, tô escutando a flauta, se ele soubesse tocar seria melhor. Tô de acordo. Vocês desculpam a flauta aí do Guilherme, mesmo chega os ratinhos aqui, né? Aí vai ser problema, né? Mas enfim. Agora esse microfone aqui de lapela, dessa forma aqui, você pode usar o adaptador, e aí com o adaptador você vai colocar ele no seu notebook para fazer gravação, ou então você pode precisar também de um gravador. Esse gravador aqui, ó, é o gravador Zoom, tá? É um gravador que eu tenho, né? Eu utilizo ele bastante porque ele faz uma gravação profissional. Você pode gravar tanto entrevistas, né, utilizando essas anteninhas dele aqui que são microfones, mas você pode também, né, plugar aqui. E o interessante desse gravador é o quê? É que ele tem espaço para 2 microfones. Então, eu até tenho 2 microfones para o canal Descomplicado, porque quando eu faço entrevistas, fica muito legal. Nas entrevistas que eu faço, eu coloco um microfone para mim, um microfone para o entrevistado. Então, ajuda bastante, né? Então, vamos lá. Tem um preço, né, de R$ 2.200 aqui, e eu recomendo essa marca Zoom, tá? Ele é o melhor. Você só vai conseguir utilizar aqui o cartão de memória de 32 GB, tá? Ele não aceita de 64 GB, só para você se programar aí, se precisar. Vamos lá, dicas para gravação, né? Pessoal, deixa eu só fechar a janela aqui, porque o rapaz da flauta aqui tá fazendo um concerto aqui. Só um segundo. Pior que o pai do rapaz tá gritando ali que tá lindo, né? Então deixa pra lá. Deve tá lindo pro pai, né? Mas enfim. Vamos falar sobre dica de gravação agora, tá? E aí depende, né? Se você tem um equipamento mais caro, ou se você vai gravar com notebook ou com celular, eu vou dar várias dicas. Gente, iluminação, tá? Iluminação é chave para uma boa gravação, né? Ela é fundamental, tá? 80% do resultado que você vai ter depende de uma boa iluminação. E talvez até com um equipamento barato ou simples, você pode fazer imagens muito legais se você tiver uma boa iluminação. Então não adianta você também ter um equipamento caríssimo e você tá pisando na bola na iluminação, tá? Qual que é o melhor tipo de iluminação que você pode ter? É a iluminação da luz do dia. Ela é muito melhor do que qualquer iluminação artificial. Olha que interessante. Agora, não é qualquer iluminação, né? Não é qualquer luz do dia. A iluminação que ela é ideal para você fazer, por exemplo, num ambiente externo, é aquele dia nublado, aquele dia feio, né? Para a gente que está aí no alto de uma serra, né, em Diamantina, a gente tem muitos dias nublados, né? Por causa da questão da topografia, tudo. Então, muitas oportunidades, né, nós teremos aí de pegar aquele né, dia nubladão. Agora nós estamos numa época de inverno, né, a maior parte dos dias eles estão todos sem nuvens, o sol totalmente clarinho. Então a melhor luz, se você tiver um dia nublado, é o dia que você fala assim, ó, vamos filmar externo, porque vai ficar ótimo, tá? Então assim, se não tiver nublado, se tiver um dia, né, ensolarado, né, eu recomendo você ter bastante cuidado, porque se você grava dessa forma e o sol bate diretamente na pessoa, é bom evitar, porque aí você vai ter aquela excesso de vermelho, né? Você pode até corrigir um pouco disso na edição, mas fica um pouco, né? A imagem fica um pouco prejudicada, né? Então, mesmo que você... a questão do posicionamento ela é importante, porque
olha como que eu tô aqui, ó. Vocês veem que o meu fundo, né, vou colocar aqui na cena 1, ó, o meu fundo aqui é uma parede, tá? Vocês podem ver. Agora, por quê? A janela está exatamente na minha frente. E eu ainda aproveitei, né, eu tenho uma cortina na janela, que é uma cortina de voal branca, então eu ainda fechei a cortina para que essa luz da janela ela viesse o mais difusa possível, para melhorar um pouco a qualidade da luz que eu tenho. Tá? Então sempre se posicione de forma com que a luz ela esteja atrás da câmera que está te filmando. Ela está vindo, né, em sua direção. Porque se eu estivesse fazendo o contrário, o que ia acontecer? Ia ficar escuro e ia estourar com excesso de iluminação atrás de mim. Então não ia ficar uma boa imagem se eu estivesse fazendo dessa forma. Tá? Então a posição da janela. E se tiver parte se a janela estiver aberta e se a luz do sol estiver entrando em parte do ambiente, isso é algo que se você tiver uma cortina e puder evitar, é bom também. Agora uma outra coisa que é um desafio também é a questão de nuvens. Por quê? Porque se você está usando só iluminação externa, a variação, né, nessa luz ela é muito grande, porque o sol ele bate forte, principalmente meio-dia, alguma coisa assim, e aí você tem um ambiente interno iluminado porque o sol bate forte, mas aí vem uma nuvem, aquilo dá aquela escurecida e depois aquilo volta de novo. Eu já cansei de apanhar com isso, né? De fazer vídeos em que eu tive que tentar corrigir isso. Realmente é bem chato, tá? Mas é bom vocês prestarem atenção. Se for um dia em que estiver variando muito a luz, é melhor você ter um softbox e tentar não aproveitar muito a luz da janela, porque você vai ficar passando raiva com essas nuvens. Se você conseguir controlar, dependendo do ambiente, né, tiver um dia que não estiver tendo tanta variação de luz, a luz externa ela é a melhor luz. Os melhores vídeos que eu já fiz na minha vida foram vídeos fora, né, em área externa, em lugar gramado, em área externa e em dia nublado. São os melhores vídeos do canal Descomplicado, são os que têm a melhor imagem, melhor qualidade de imagem. Então, assim, é isso aí. Em relação à luz, né, se você tem softbox, se você tem equipamento de iluminação, verifica sempre a voltagem do lugar que você está iluminando, né? Se você já tem um ambiente controlado, que aquilo ali sempre fica ali, você não vai ter problema. Mas eu já fui filmar uma vez num lugar, era num galpão, fui fazer uma filmagem a pedido de um amigo, e cheguei lá para iluminar, e na hora que eu botei, eu estourei uma lâmpada minha, porque era 220 o lugar. Então, é interessante. Por que eu estou falando esse detalhe, né? Porque, na verdade, gente, para você fazer uma boa filmagem, ela exige que você preste atenção pelo menos em umas 15 coisas diferentes. E a chance de você deixar escorregar uma é muito grande. E aí depois você tem que repetir aquilo ali tudo de novo por causa de um detalhe. Por causa da luz, ou por causa do foco da câmera, ou por causa do som que não gravou direito. Sempre tem uma coisa assim que pode dar errado. Com o tempo você vai treinando a sua cabeça a prestar atenção em todos, porque você já passou tanta raiva, tantas situações ruins, que aí você, no caso de uma filmagem simples com notebook, você não tem muito erro, né? Então é até interessante, tá? Então vamos lá. Câmeras e lentes de boa qualidade compensam melhor uma carência de luz, tá? Então, se você tem uma lente, uma câmera, os celulares de linhas mais tops aí, principalmente da Samsung, que tem câmeras excelentes, eles compensam muito bem, tá? A gente vê que fica muito bacana a questão da iluminação. Agora eu vou dar uma dica em relação à imagem. Eu vou falar um pouco sobre enquadramento. Para quem for trabalhar com notebook, olha que interessante. Ó, isso aqui foi uma live que eu participei, que eu participei com três outros professores, e aí cada um com o seu notebook, tá vendo? Eu estava com o notebook, o professor Leonardo aí com o seu, o André Guerra com o seu, a Renata Moreira com o seu. Olha que interessante, ó. Das 4 aqui, ó, imagens, eu tentei fazer o melhor enquadramento possível, tá vendo? Pega, então, parte aqui do meu peito, né? E deixa um pequeno espaço em cima aqui na cabeça, tá vendo? No caso aqui do Leonardo, ó,
ele claramente ele está olhando para o notebook para baixo, tá vendo? Então, como que eu recomendo que vocês podem fazer? Eu acabei não fazendo isso aqui agora, porque eu estou usando uma outra câmera aqui que eu vou trocando, e a minha imagem agora está muito pequenininha aí, e eu estou olhando para baixo porque eu estou olhando na direção do computador, né, e a câmera do computador está me pegando. Às vezes eu olho na outra câmera. Mas aqui, ó, nesse caso, o professor Leonardo ele está olhando para o notebook para baixo. Então você faz uma live, né, que pega só sua cabeça e mesmo assim olhando para baixo o tempo todo e com a imagem grande. Né? Às vezes eles ampliam a imagem dessa live e fica você com aquela cabeça enorme na televisão, se alguém estiver vendo na televisão. No celular é mais tranquilo, né? Mas então, o que eu recomendo? Se for fazer com o notebook, coloca um livro, alguma coisa embaixo do notebook e posiciona ele de uma forma em que você não fica olhando tanto para baixo. O ideal é que você olhe na altura dos seus olhos, né? Mas você não vai colocar um notebook tão alto assim. Então você pode colocar um livro assim, por baixo do notebook, e já fica melhor, né? E posicionar de uma forma mais correta. Outra coisa que eu chamo a atenção é a questão do cenário. É bom ter um cenário compatível, né, com a sua proposta, né? Aqui em casa eu não tenho grandes possibilidades de cenário, né? Eu não tenho um mega escritório maravilhoso, tudo. Eu tenho uma coisa simples. Mas então uma parede branca que tudo tá cumprindo o seu papel, né? Uma plantinha ali atrás, tudo. É bom, né, ter em mente, né? Evitar bagunça, né? Tirar excesso de coisa. Muita informação atrás de você, geralmente não é uma coisa boa, sabe? Geralmente é bom também uma outra dica você utilizar para gravação roupas, assim como eu estou utilizando agora, que ela é toda lisa, né? Então você não tem, por exemplo, se eu utilizar uma roupa quadriculada, né? Uma camisa social toda xadrez, quadradinha, aquele tanto de quadradinho, não fica legal na imagem. Ou então muita listra, né? Então eu já recomendo que se você utilizar, né, uma roupa assim, vai ficar muito melhor no vídeo. Tá? Vale a pena você ter isso aí em mente, tá bom? Coisas que você tem que preocupar com a imagem, tá? Primeira coisa, o foco. O foco ele é fundamental, né? Vocês estão vendo aqui agora com a imagem ampliada um foco perfeito, ou seja, o foco está em mim, então vocês conseguem me enxergar. O fundo, vocês podem perceber que ele já está um pouquinho mais embaçado. Por quê? Porque o plano de foco ele está aqui em mim, né? Então você tem um plano de foco. Tudo que está nesse plano aqui, ó, vai ficar, né, igualmente, né, com a mesma nitidez. Então, isso é um erro muito, muito recorrente. É a gente errar no foco, esquecer do foco. Então, se você tem um equipamento, uma câmera profissional, semi-profissional, você pega aquele quadradinho lá, ajusta, bota no rosto da pessoa e aí você faz o foco, né? A lente ela vai mexer assim e você faz o foco. Geralmente, celulares, o foco vai ser automático, então você não precisa preocupar. E a câmera do notebook é a mesma coisa, vai ter um foco automático, você também não vai precisar se preocupar. Mas é algo que eu recomendo atenção, porque eu já perdi vídeo de não estar, né, com foco perfeito, e aí você vê que o foco estava no fundo e eu estava embaçado. Então assim, nossa, terrível. Mas é um dos milhares de coisas que você tem que estar de olho, tá? Então aqui agora, vamos lá. O ajuste da máquina, né, ele tem que ser correto, né? Então assim, se a pessoa não tem muita experiência, pode usar o ajuste automático da câmera, tá? Um ajuste automático, ele vai ser uma mão na roda, né? Ele vai te ajudar. Agora, se você tem um pouquinho mais de experiência, né, você utiliza aí um ajuste manual. O ajuste da câmera, ele basicamente vai controlar a exposição, o nível de exposição de luz que está entrando no sensor, tá? E para isso você tem 3 pilares, né? Você tem o ISO, a velocidade e a abertura. Para quem é do meu tempo aí vai lembrar direitinho sobre o ISO pelo menos, né? Mas olha aqui o exemplo dessas 3 fotos, ó. Essa imagem aqui, a primeira, você tem baixíssima exposição, né? Então, ficou escuro, tá? A do meio, você tem aqui o quê? Um excesso de exposição. Então, ficou super claro, né? Estourou a imagem.
né? E para você corrigir uma imagem tão estourada assim, ela não vai ficar legal depois. Então é bom caprichar na questão da exposição. E aqui a terceira imagem, apesar da minha fotinha estar atrapalhando um pouquinho, mas já dá para ver que ela é uma imagem com a exposição perfeita, tá? Então a gente procura chegar nessa terceira imagem, tá? Eu vou falar rapidamente aqui para vocês, né, sobre essa questão da imagem, sobre o que são esses três parâmetros aqui, ó. Abertura, velocidade e ISO, porque é o que é fundamental para você fazer uma boa imagem, tá? Vamos primeiro entender a abertura. Olha essa imagem que bonita, olha, vocês veem o olhinho aqui, ó, dentro da câmera, lá dentro da câmera, olha como é que ele aumenta, né? Quando ele aumenta, significa o quê? Que ele está aumentando a abertura, né? Apesar do Fzinho aqui estar diminuindo, ó, que é o F dividido por 2.8. Então, na verdade, você tem aqui um aumento de abertura. Então, geralmente na câmera você vai ver lá escrito esse Fzinho, isso aí significa abertura. Quanto mais aberto, ou seja, quanto menor o valor desse F, olhando essa imagem aqui embaixo, ó, né, que eu tirei aqui do site do Eduardo Vieira, você tem aqui, ó, até o F1.4, que é uma abertura enorme, tá? Então, com uma abertura tão grande, passa muita luz, tá bom? Geralmente as lentes elas vão até o F4, elas vão aqui do F32 ao F4. Lentes mais caras, equipamento mais profissional, você consegue ter até o F2.8, o F2, né? Você consegue ter maiores aberturas. Por que é bom você ter uma lente que tem um nível de abertura maior? Porque se você está num ambiente escuro, você joga lá no F2.8 e aí você consegue ter mais luz. Agora, se você usa essa abertura aqui muito baixa, muito alta, né, a abertura, ou o número aqui, o valor dela muito baixo, você tende a embaçar o fundo. Então, por que vocês estão vendo aqui, ó, mais uma vez, nessa imagem o fundo um pouquinho embaçado? Porque eu estou usando a abertura 2.4, que é o limite da minha lente, né? Então, eu coloco uma abertura, né, muito alta da lente e isso embaça um pouco o fundo. Como que eu faria para esse fundo não ficar embaçado? Se eu colocar a abertura 5, 6, né, e escurecer um pouco a minha imagem, eu ia compensar isso com outros parâmetros de luz da máquina que eu posso utilizar, mas eu não ia ficar com esse fundo embaçado. Tranquilo? Então, voltando aqui, isso é a abertura. Isso não é tão difícil de configurar não, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês que é muito fácil. Um outro tipo é a velocidade. O que é a velocidade? Que é o segundo pilar aí. É o tempo que o obturador da câmera fica aberto para a entrada de luz. Então é como se você tirasse uma foto e aí você tem a velocidade do tempo, né? O tempo é que aquilo abre e fecha para que aquela luz entre, né? Então é interessante, para quem gosta de fazer foto, assim, por exemplo, das estrelas se movimentando, e aí você vê aquele risco das estrelas no céu, é só você deixar um tempo de abertura maior, que vai ficar mais tempo, aquela foto ela vai ficar, né, com um tempo maior para que você consiga captar aquele movimento, tá? Isso aí tem a ver com a velocidade. Olha como que, uma dica muito simples, ó, para quem tem uma câmera profissional ou quer usar um equipamento desse, o mais comum é você utilizar a velocidade em 1/50 ou 1/60, tá, na sua câmera. Então a velocidade é algo que você não precisa se preocupar. Se você deixar em 1/50 ou 1/60, vai dar certo. Por quê? Porque geralmente a velocidade ela tem que ser o dobro do número de imagens por segundo que o seu vídeo faz, né? Que é o FPS aqui. O padrão do cinema é o 24, ou seja, a cada segundo o seu vídeo ele tem 24 imagens, tá? É como se você brincasse com um caderninho assim que a gente brincava quando quando eu era mais novo, de ficar desenhando e fazer uns desenhinhos bobos assim, e você vai com um caderninho assim com a beirada dele, né? Fazendo, né, com o dedo assim, e vai passando as páginas e você vai fazendo um videozinho, né, de brincadeira assim com folhas de papel. Então 24 já é excelente. Se você aumenta muito, por exemplo, para 30 ou mais, a minha câmera faz até 60. Para que seria bom utilizar 60? Se eu quisesse fazer uma imagem slow motion, aí é bom eu ter 60, que eu consigo fazer ela slow motion e ela fica perfeita, linda. Mas para imagem normal não tem sentido eu usar 60, então eu uso sempre 24 ou 30. Então é só você configurar a velocidade para 1/50 e deixar
no 24 fps, que é o número de quadros por segundo. Tá? Isso é fácil de configurar, é só mexer na câmera e tal. Então, o que acontece? Se você já define a velocidade, você vai preocupar só com a abertura e com o ISO. Né? Então, você coloca uma abertura que você acha interessante. Se você não quer ter problema com foco, voltando aqui para a imagem aberta, se você quer ter um plano de foco, né, não muito raso, né, se você quer que tudo aqui fica bom, é mais interessante que é menos chance de você errar, porque você não vai errar no foco, porque tudo aqui vai estar dentro do foco. Se você utiliza uma abertura, né, tipo 5, 6. Agora, se você utiliza uma abertura muito alta, a chance de você errar é maior, mas você consegue dar esse efeito de dar uma cremosidade no fundo, assim, uma embaçada, que fica muito bonito também, tá? Então, se você tiver basicamente, né, definir a sua abertura e congelar, nessa dica que eu te dei aqui, congelar a sua abertura e a velocidade, você chegar numa velocidade que te atende, você vai basicamente regular o ISO. O que é o ISO? Para quem já tem uma certa idade aí, e aí quem lembra disso, né, vai denunciar a idade aí do pessoal. O ISO, ele é um dos parâmetros, né, a sensibilidade do sensor à luz. Então, quanto menor o número, menor essa sensibilidade. Para quem é mais antigo, lembra que quando a gente tinha aquela máquina analógica, a gente ia comprar o filme, né, na loja, né, e aí o cara falava assim, ó, isso aqui é o quê? ISO 100 ou ISO 400? Isso aí é do fundo do baú, mas tem gente aí que lembra, que eu tenho certeza. O que era isso? Se você quisesse o ISO 400, seria um ISO mais adequado para o noturno. Né? Se você fosse tirar foto de aniversário, que fosse acontecer à noite, né, ou em lugar de pouca luz, você comprava o ISO 400. Se você fosse tirar foto para o dia, o ISO 100 te atenderia tranquilamente. Tá? Então, você vai brincando com o ISO, né, e vai percebendo que quanto mais você vai aumentando o ISO, mais, né, vai ficando clara a sua imagem. Então, para imagens que você faz durante o dia, né, com sol até, você vai ter que usar o ISO 100, o ISO 50. Mas para ambientes fechados, que tem menor luz, você já joga o ISO. Então, essa parte da imagem, gente, não parece complicado, mas não é. Por quê? Basta você configurar em 1:50 ou 1:60, sendo que você vai ter 24 quadros por segundo na sua filmagem. Aqui você define, né? Você pode deixar o F4, se você não quiser mexer nunca nisso, deixa aí o F em 4, e aí você regula no ISO, que você vai estar muito bem, tá? O desafio é que você tem geralmente a telinha da sua câmera, que te mostra a imagem, né? E às vezes você tem a impressão na telinha que aquilo ali está muito claro, ou que está muito bom, e quando você joga na tela maior, você vê que não estava exatamente do jeito que você gostaria. Mas pequenas variações você corrige na edição, tranquilamente. Aí é muito fácil você corrigir na edição, tá? Então vamos lá. Dicas agora de captação de áudio. Sempre que possível, pessoal, recomendo utilizar o microfone, tá? É muito importante que o áudio esteja o mais claro possível, que a comunicação seja o mais claro possível. Em ambientes que você não controla e que tem ruído e que geralmente vai pegar o ruído, por exemplo, se eu estivesse gravando esse vídeo aqui para poder editar ele depois, não é o caso, né? Eu ia tentar tirar esse ruído, né, do pai, do filho ali, né, o pai tocando violão, o filho fazendo um concerto de flauta ali, e eu ia tentar tirar isso. Existem softwares que você consegue tirar ruído de fundo, porque um software que é livre, que eu recomendo, é esse Audacity. Você acha ele na internet, baixa, e ele tem um mecanismo lá que você consegue tirar o ruído. Essas coisas específicas, gente, de como tirar o ruído e tal, não sei o quê. Sempre que você quiser aprender a fazer isso, joga no Google, no YouTube, que você vai achar tudo passo a passo, que vai explicar até melhor do que eu não vou me estender em todos esses detalhes de software, essas coisas, porque a dica é muito simples. Se você abre um software, esse Audacity, e você quer lá como tirar o ruído, você joga isso no YouTube, vai ter um passo a passo para isso já pronto e você vai conseguir.
tá? Fazer tranquilamente. Então ele pega as frequências que você identifica e mostra, eu não quero esse tipo de frequência, uma linha de frequência, e aí ele vai, tá? Depois tirar esse ruído para você, ele faz um filtro. No caso de uma live aqui, síncrona, né, igual eu estou fazendo aqui, evitar deixar, por exemplo, uma caixa de som ligada. Se eu estivesse falando aqui e estivesse saindo um som muito alto aqui, poderia causar algum problema aqui no som. Mas quando você põe um fone, você utiliza aqui um microfone, uma caixinha de som mais baixinha para ouvir o que as pessoas estão falando, é bastante tranquilo, tá? Se você utiliza microfone de lapela, né? As roupas mais molinhas assim, né? Com tecido mais mole, esse aqui tem um tecido grosso. Mas geralmente elas fazem com que a sua camisa social é mestre para dar isso, né? Ela fica deformada. Aí quando você vai ver a imagem, você tá com a camisa torta. Isso aí eu já perdi vídeo com isso também, tá? Então bastante atenção. Tentar deixar o microfone mais próximo possível aqui do queixo, né? Se você deixa ele muito baixo, ele vai pegar um som, né? Ele vai pegar menos a sua voz e mais o ambiente, né? Se você deixa aqui, ó, próximo, você consegue uma qualidade de som melhor, tá bom? Então isso aí é uma dica simples em relação ao som. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Software para gravação. O software para gravação que eu estou utilizando agora e que eu recomendo para vocês utilizar é um software livre também que se chama OBS Studio. Através desse link aqui que eu coloquei na tela, vocês podem baixar o OBS Studio e aí vocês vão conseguir. Eu vou colocar ele aqui agora, ó. Vou passar ele para a tela aqui. Inclusive uma outra dica que eu dou aqui para vocês para fazer live, se você tiver condição de usar duas telas, é melhor, porque eu estou controlando aqui no OBS, na tela aqui que está do meu lado, e ao mesmo tempo eu estou vendo o PowerPoint aqui com muita tranquilidade, tá? Aqui no caso, ó, vocês estão vendo aqui, né, essa cena 2, ó, olha como que ele funciona. Ele tem aqui as cenas, as fontes, ou seja, para essa cena 2, eu tenho essas 3 fontes aqui, ó, de captura de informação, tá? Se eu for para a cena 1, ó, agora vocês vão estar vendo a cena 1, que é a imagem. Aí eu volto para a cena 2. Qual que é a cena 2? É a captura de tela. Então, na cena 2 eu estou capturando a tela do meu notebook. A captura de entrada de áudio. Então, aqui na cena 2 eu estou capturando o áudio, que está vindo do meu microfone. E o dispositivo de captura, que no caso é o microfone, né, o negócio, a câmera aqui do próprio notebook, tá? Então, eu consigo configurar isso, né? Se você pegar aqui, por exemplo, eu coloco aqui dispositivo de captura, já ficou vermelhinho aqui, ó. Eu posso aumentar isso aqui, ó, e aí vocês vão estar me vendo, né, maior. Mas aqui a ideia é me deixar só no cantinho mesmo aqui de castigo, para vocês verem principalmente a tela. Como ele está gravando a tela, e a tela é isso aqui, é como se fosse um espelho, né? Ele vai infinitamente, mas quando eu minimizo, ó, vocês veem que volta tudo ao normal. Então isso aqui. Agora, olha que legal, eu posso trocar, ó. Posso trocar para a cena de abertura aqui desse vídeo, ó, que foi justamente aqui que eu dei bobeira, porque você fica pensando em muita coisa aqui numa live, sem querer eu apertei aqui, ó. Então se eu apertar na cena 3... olha que legal, a gente vai ter só essa cena que estava lá no início da live. E se eu aperto na cena 1, vocês vão ver uma outra câmera, que aí é a minha câmera profissional, que tem uma imagem melhor, e por isso que eu coloquei ela para me filmar, né, com a tela cheia, para a imagem ficar melhor para vocês aí de casa, tá? E a cena 2 é a cena que eu estou gravando aqui a tela, tá? Olha que simples, então você cria a cena aqui, clicando aqui nesse maisinho, e para cada cena, você clica na cena e você coloca aqui as fontes. Ó, eu quero uma captura de tela, e aí minha tela vai ser capturada, por exemplo, aqui está azulzinho, está capturando a tela inteira. Mas eu poderia capturar só um pedaço da tela. E quero que tenha uma câmera, quero que você simplesmente adiciona a fonte. E aí você clica aqui em iniciar a gravação, que ele já vai gravar. Então se você faz exatamente, ó, usando a câmera do notebook e colocando no cantinho, e capturando a tela,
você dá uma aula de 1 hora para uma turma, o tempo que você quiser. Você só inicia aqui a gravação, tá? E você grava essa aula. Agora, se você quer fazer uma transmissão pelo YouTube, geralmente, o que você vai fazer? Você vai em configurações e ajustar essas configurações de transmissão. Você vai copiar uma chave lá do YouTube e vai iniciar transmissão. Aqui no caso, se eu clicar em interromper transmissão, vai cair nossa transmissão, tá? Mas o OBS Studio é esse aqui. Ele é ótimo, porque se você ficar caçando outro tipo de gravador, você vai geralmente entrar em muita coisa paga na internet. Coisa que geralmente grava só 2 minutos. Eu usava um que chamava Ice Cream Recorder, antes de conhecer esse OBS, que ele era terrível. Eu ficava 2, 3 minutos e aí ele caía. Então eu não conseguia fazer vídeo de mais de 3 minutos. Eu tinha que pagar. Então não tem sentido se você tem, né, o OBS, que é o mais utilizado. Todos os YouTubers, a galera toda, todo mundo utiliza. Agora eu vou, né, pegar isso aqui, ó, e vou colocar para minha tela de comando aqui, que está aqui do outro lado, porque aí eu vou acompanhando aqui o que está acontecendo, né, e fica aí. Ó, tô vendo aqui que a Daniela tá falando aqui, ó, mais antigo. Se lembra, né? O que eu posso fazer, né? Mas enfim, software para edição. Se você grava um vídeo e aí você quer editar, você tem vários softwares, né? O software que eu utilizo é o Adobe Premiere. Tá, eu vou circular com vocês aí depois aí um link aí que vocês podem fazer o download, mas vocês acham isso aí também na internet. E o Vegas. O único problema é que o Premiere, o Adobe e o Vegas, eles são pagos, tá? Mas você tem opções também de softwares gratuitas. Aí eu coloquei um monte aqui, ó, que eu achei nesses tutoriais aí. Eu não tenho costume de utilizar esses gratuitos, mas eu já conversei muito com o professor Cláudio Marinho sobre isso e ele utiliza softwares gratuitos e ele sempre se deu muito bem com isso. Os cursos dele ele faz com software gratuito e dá tudo certo, tá? Eu acho que nesse computador aqui, deixa eu ver aqui, se por acaso eu tenho aqui o Premiere, não tem ele instalado, senão eu abriria ele aqui, tá só no meu outro computador ali. Mas enfim, o Premiere ele é muito simples de utilizar. Quer ver? Ó? Eu não tô com o software instalado aqui, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui, Tutorial Premiere Pro. Aí, botar aqui vídeos, por exemplo, que aí eu só vou ter eu vou só pegar aqui, por exemplo, um vídeo de tutorial só para mostrar como que é o aspecto de um software de edição de vídeo. E aí fica bacana que eu consigo explicar mais ou menos só como que é a lógica dele. E é muito simples, é aquele negócio, como fazer, adicionar um texto no vídeo, como não sei o que num vídeo. É tudo simples, sabe? Você joga no YouTube e você com certeza vai conseguir, né? Como eu estou fazendo a transmissão aqui, a internet tá lenta, mas ele fica sobrecarregado, mas ele vai me dar expandir a aba de preview, se você quiser ver com mais detalhes os seus arquivos. Só isso aqui que eu quero. Deixa eu dar pause, colocar a tela grande, só para vocês visualizarem. Tudo isso pode ser remodelado, inclusive pode ser movido de lugar. Aqui, eu costumo usar o Premiere nessa organização, mas se você quiser também, você vai encontrar aqui na janela onde que o vídeo acontece, né? Então tá aqui. Você tem aqui uma linha do tempo embaixo, ó, tá meio embaçado aqui, eu acabei pegando um vídeo aqui que não sei porque não tá muito legal. Mas você tem aqui basicamente uma linha do tempo aqui embaixo. E aqui, ó, do lado direito, você tem uma área de comando. Ó. Vou deixar pequenininho mesmo. Basicamente, você vai arrastar os seus arquivos de áudio tudo para essa área de comando aqui. Então, eles vão ficar. E sempre que você quiser, você joga ele para essa linha do tempo. E ele tem uma faquinha, né? Ele tem uma linha que você dá play e ele vai acompanhando e vai te mostrando aqui em cima tudo que está acontecendo. E essa faquinha que manda. Se você quiser cortar um pedaço, é só posicionar ela no lugar que você quer cortar e você corta. Aqui no caso, ó, o que é vídeo fica em cima, de azulzinho aqui, ó, tá meio difícil de enxergar, né? E o que não é,
que é áudio, fica embaixo, de verdinho. Então você pode, por exemplo, separar, né, cortar o áudio e deixar só o vídeo, ou então mudar o áudio, né? Você pode fazer o que você quiser. E você exporta isso daqui. Não é muito complicado. Se você pegar alguns tutoriais, aí você tranquilamente vai conseguir, tá? Fazer isso daí. Aqui, ó, só para aproveitar, é justamente a tela do que eu estou fazendo na live, né? É dentro do estúdio do YouTube. Aqui a transmissão está acontecendo, ó. Na direita, olha que bacana, estou vendo aqui, ó, o Guilherme falando, parabéns Douglas, amigo, por propor, forte abraço, um abraço também, Guilherme. Então, ó, aqui eu vou, né, vou fazendo aqui direitinho, tá? Vendo os comentários. E aqui, ó, você tem aqui os parâmetros de transmissão. Então, se eu coloco aqui, ó, eu vejo aqui, ó, pessoas que estão assistindo, né, espectadores simultâneos, ó, tem 36 pessoas agora, né, mas que já entrou e saiu aqui, já deu mais. 21 marcou como gostei, deu like aqui. E o legal é que isso aqui do YouTube fica, né, depois. Então é bacana que a gente deixa isso daqui, né, e isso vai ficar para as pessoas depois poderem acompanhar, né. Muito mais gente vão ver depois. Tranquilo? Então, voltando aqui para a nossa tela, outra coisa que a gente pode ter em mente aqui também é a questão das thumbnails. O que é uma thumbnail? A thumbnail é essa fotinha aqui, ó, que geralmente a gente usa para colocar, para introduzir o vídeo, né? Você vai navegando pelo YouTube e você vê várias fotinhas. É legal que você tenha uma fotinha bem construída e que mostre sobre o que você está falando, porque aí é mais possibilidade da pessoa ficar curiosa e entrar. Se você quer fazer essa thumbnail, você pode usar o pixlr.com, né, aqui, que é online, e você pode fazer o recorte da foto da pessoa, igual eu fiz aqui, ó. Eu peguei uma foto aqui do professor e fui recortando, né, com essa ferramenta desse pixlr aqui. E outra ferramenta também simples de usar, que foi a ferramenta que eu fiz essa miniatura do YouTube aqui, ó, é o Spark da Adobe, que é online também, que você não precisa instalar nada, você só faz um cadastro e aí você utiliza aqui o Spark para poder fazer, né, isso daqui. E aí você troca a imagem de fundo, você já tem um modelo, né, que você coloca aqui, né, isso daqui, ele já salva. Então são os dois melhores softwares aqui, né, que rodam online, gratuito, né, que a gente tem para ver. Para ir finalizando aqui, a gente já começar a bater um papo, primeira coisa, gente, prática é fundamental, tá? Mesmo que se você quer fazer algo mais simples, utilizando, né, um microfone do fone, ou mesmo só um notebook, para você fazer um vídeo para ele ficar o mais legal possível, é prático, né? E quando você quer fazer algo um pouquinho mais sofisticado, né, o meu amigo Guilherme, aí, professor Guilherme Varajão, ele tem feito vídeos, né, bem sofisticados, né, ele gosta muito de aprender de vídeo, ele conseguiu fazer uns vídeos muito legais, né, eu comecei muito antes dele, agora eu que aprendo com ele, então bacana é que se você quer fazer, é prática, né? Primeiro vai sair mais ou menos, e aí você vai brincando, vai fazendo os vídeos teste, quando você vê você já está deslanchando e tudo legal. Uma coisa bacana é incentivar os estudantes a fazerem vídeos, né? Porque é uma linguagem que eles têm muita facilidade de assimilar, então vale muito a pena você estimular. E sempre que possível, né, ter um bolsista que aprenda a edição de vídeo, que tenha, né, aprenda um pouco isso. Então, no Canal Descomplicado, os bolsistas que passam pelo canal, eu faço um treinamento, o bolsista que está saindo já treina o que está chegando, né, para eu ter pessoas preparadas, né, para me ajudar nisso. Então, como o Canal Descomplicado vai gerando bastante conteúdo, né, geralmente a maior parte dos vídeos eu mesmo vou editando, mas em situações normais, né, eu tenho o laboratório em que o estagiário faz a maior parte do grosso da edição. Eu faço só uma conferência final. Então, é bacana que os estudantes produzam, abram canais, né? Uma outra dica que eu falo para vocês é o seguinte: sempre que vocês forem produzir conteúdo,
tentem abrir esse conteúdo o máximo possível. Por exemplo, essa live mesmo foi os amigos que eu tenho no curso de fisioterapia, o Murilo, o Wellington, a turma toda que demandou, né, para que eles se sentissem menos perdidos nessa coisa da aula online, né? Só que o que acontece? Eu falei, não, ótimo, vamos fazer, mas eu vou abrir, né? Então, assim, tem outras pessoas de outros cursos aqui, de outros lugares, né, que circularam aqui nessa live. E o vídeo vai ficar na internet para o maior número de pessoas poderem assistir. Então, sempre que você for programar uma coisa, se você conseguir abrir o máximo possível para mais pessoas, tanto da UFJM quanto de todos os outros lugares, terem acesso, isso é muito bom, porque você está, né, levando o ensino para além dos muros da universidade, isso acaba virando uma extensão também, né? Então, eu sempre busco transformar, né, todo o trabalho que eu faço em coisas que podem ser compartilhadas o máximo possível, né? Então, isso aí é algo bom para ter em mente, tá, pessoal? Outra coisa, não deixe de gerar conteúdo porque você acha que não tem os equipamentos mais caros, mais sofisticados, mais top, né? Tem muito caso de sucesso, muitos casos de sucesso mesmo no YouTube, de pessoas que fazem conteúdo só com o celular, sem microfone, sem nada, utilizando só o áudio do celular e vídeos que bombam. Eu estava até vendo aqui com minha esposa um vídeo de uma arquiteta que fica mostrando lá produtos né, de acabamento, de não sei o que, tá? Minha esposa estava mostrando, a gente estava procurando essas informações, e a pessoa faz com o celular e o vídeo da arquiteta tinha 800 mil visualizações. Né? Assim, coisa que o canal Descomplicado ainda nem chegou a ter um vídeo tão bombante assim. Claro que tem muito conteúdo patrocinado, né? Eu desconfio até que esse vídeo dela seja patrocinado, né? Ela coloca dinheiro no YouTube para o YouTube aparecer com mais frequência, né, aquele vídeo, porque ela está fazendo propaganda ali de material, né? Então é uma outra coisa. Mas mesmo assim, não deixe de fazer conteúdo se você acha que não tem o melhor material, porque tem aquela música que fala toda forma de amor vale a pena, né? Todo bom conteúdo vale a pena. Isso é que eu queria falar. Se o conteúdo é bom, se ele é relevante, se ele não está nas melhores condições técnicas possíveis, paciência, ele vai ser útil, ele vai cumprir o seu papel. Então vale muito a pena, tá? Vocês né, produzirem o conteúdo, tá bom? Não deixem de produzir. E abrir o máximo possível, porque eu acho que a gente, como estamos na universidade pública, principalmente, né? A gente vê que as universidades privadas elas estão produzindo muito conteúdo online, né? Muito mesmo, né? Muito antes até da gente, porque elas vivem disso, inclusive, né? Muito curso EAD, tudo. E agora que a gente está entrando nesse desafio, vamos produzir muito conteúdo online, vamos tentar melhorar cada vez mais a qualidade, mas vamos abrir esse conteúdo o máximo possível, tranquilo?